Olá, meus queridos e queridas! É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e hoje nós daremos continuidade à nossa aula. Semana passada nós tivemos aulas, essa semana teremos novamente. Aí na próxima volta nossa colega Eliane com os pensamentos filosóficos e da filosofia. E para hoje nós temos aí na aula 3 um conceito, dos primeiros conceitos que são pensados dentro da sociologia, que é a socialização. Hoje a gente vai discutir sobre socialização. No final, eu não vou explicar a tarefa, porque são muitas questões e o vídeo iria ficar ainda mais demorado. Mas eu vou explicar só a distribuição, como é que eu pensei a tarefa para vocês realizarem. Então tá aqui a videoaula, eu vou dar o conteúdo e aqui abaixo vocês clicam e realizam as suas tarefas para serem felizes. E aí vamos lá no capítulo 2, gente, que vai tratar sobre a socialização. Quem sabe faz na hora e não espera acontecer. A socialização dos indivíduos. Isso é uma música de Geraldo Vandré, que toda a década de 60, 70 aí com o regime militar. Enfim. E aí nós temos dentro desse capítulo uma discussão, a discussão inicial, basilar da sociologia, que é refletir sobre indivíduos, como está aqui na figura, essa coletividade, com diversos indivíduos, e do outro lado nós temos, aliás, a sociedade, e do outro lado nós temos o indivíduo. Indivíduo e sociedade, sociedade e indivíduo. A sociologia, os teóricos sempre pensam nessa abordagem. Algumas teorias fazem uma abordagem, por exemplo, se nós pegarmos um dos clássicos, o Max Weber vai centrar mais seus pensamentos, seus conceitos mais na figura do indivíduo, a exemplo do conceito de ação social. Já Karl Marx, Emile Durkheim, o conceito de fato social do Emile Durkheim vai centralizar mais na figura da sociedade. Ele vai dizer que a sociedade, quando o indivíduo nasce, já tem normas e regras, já tem a moralidade na sociedade, e esse indivíduo irá obedecer às normas e regras que estão na sociedade. Então, é a sociedade que influencia o indivíduo ou é o indivíduo que influencia a sociedade. E aí depende de cada uma das teorias. A pergunta central que a sociologia faz é: os indivíduos influenciam a sociedade ou a sociedade influencia os indivíduos? E aí não é que seja errado, são formas de pensar diferentes que compõem as teorias sociológicas. Então tem essa dinâmica aí de pensamento. E aí nós adentramos no conceito de socialização. O que é isso, Cássio? Socialização. O nome já deixa até um pouco claro do que deve tratar. Socialização é aquilo que somos. O autor desse livro diz o seguinte: aquilo que somos é o resultado de um processo que aprendemos na convivência. O ato de socializar é o ato de conviver entre nós indivíduos. Esses indivíduos, ao conviverem, produzem os fenômenos sociais. Aquilo que somos é resultado de um processo que aprendemos na convivência com os outros seres humanos, com base em valores, ideais, atitudes e fazeres comuns. A gente vai discutir socialização. E aí existem dois tipos de socialização. E nesse processo, antes de entrar nos tipos, existe influência da religião, da família, da escola, dos grupos, dos diversos coletivos e espaços que nós que marcam nossa convivência. Aqueles espaços que nós estamos sempre nos relacionando, claro, eles irão influenciar em nossa formação, enquanto nesse processo de socialização. Depois, posteriormente, vem a discussão de identidade, que é uma outra discussão também discutida pela sociologia, mas nesse primeiro momento quero que vocês compreendam apenas a socialização. Compreender esse conceito de socialização que nós apresentamos aqui, a socialização é esse processo de convivência com os outros seres, com os outros indivíduos. E nessa convivência, claro, terá a influência aí de atitudes, de fazeres comuns, de ideais, de uma infinidade de influências que tem nessa convivência de
indivíduos, né? De uns com os outros, ok? E aí, gente, né, a figura aí do nascimento, né? Quando assim que nós nascemos, né, nós passamos a pertencer, né, a algum lugar, né? Independente de onde a gente possa nascer, nós estaremos ligados a uma série de pontos, né, de características. Uma das primeiras, né, é observar o sexo, se for menina ou menino, e aí tem, até antes de nascer, nós já temos um processo aí que está cada vez mais presente, as mães fazendo aí o chá revelação, né? No chá revelação tem toda uma mobilização, uma articulação para saber, né, para dizer se o sexo, se é uma menina ou um menino. E aí esses pensamentos, né, nessa imaginação sociológica, quando se pensa que é menino, se pensa que é menino, isso na concepção bem fisiológica, biológica, né, de sexo mesmo, né? Quando a gente vai para gênero é uma discussão mais ampliada, mas se tratando de sexo do ponto de vista biológico. E aí existe também uma série, né, de pensamentos dos pais, dos familiares, quando é menina, quando é menino, né, de pensar o futuro desse jovem. E aí, gente, nesse processo que eu estava falando anteriormente, que ainda inclui essa questão do sexo, no chá revelação nós já percebemos uma dicotomia, né? E ela é muito marcada, né, que inclusive Damares, a ministra aí dos direitos humanos, né, teve aquela polêmica, menino veste azul, menina veste rosa, ou o contrário. E aí, isso a gente consegue visualizar de forma muito clara nos chás de revelação, né? Tem os possíveis nomes dos meninos que são de azul, e os possíveis nomes das meninas que são de rosa, né? Na cor rosa. Então isso se convencionou, né, que menina deve ter essa cor, representa essa cor, né? O vermelho não representa ninguém, o verde não representa ninguém, o laranja não representa ninguém, mas o azul representa o menino e a rosa representa a menina. E isso é muito marcado dentro, né, das concepções aí, quando se faz já a revelação, e depois que nasce também, nos primeiros meses, os quartos, as roupas todas tem uma marcação de cores, quando é menino e quando é menina. Isso do modo mais tradicional e convencional possível, né? E existe sim as atualizações dessas discussões. A gente vai chegar nesse momento de discussão dentro da sociologia. A etnia, claro, que influencia, né? Os costumes, né? Algumas comunidades têm todo um ritual quando nasce uma criança, fazem festas, e aí cada uma vai fazer, tem várias coisinhas que realizam para comemorar, para celebrar o nascimento de uma pessoa. E aí isso depende também, claro, da religião, tem uma forte influência da religião. E por fim, claro, né, uma visão bem marxista, nós temos aí a influência das classes sociais, dos pais, né? A criança que nasce em uma família com menos recursos financeiros e a criança que nasce em uma família com mais recursos financeiros, né? Às vezes a gente visualiza assim, já imagina, né, um futuro de uma criança que nasce em uma família pobre e de uma criança que nasce em uma família rica. A gente já visualiza futuros distintos, mas claro que essa trajetória ela pode ser mudada, né? O capitalismo, apesar de suas várias características, uma delas é proporcionar mobilidade, né? A mobilidade social, que é você passar de uma classe para outra. Somos socializados de acordo com o nosso ambiente social, né? Onde nós nascemos, onde nós passamos a conviver, com certeza influencia em nossa formação. E aí, gente, sobre os conceitos de socializações, nós temos dois tipos, duas formas de socialização. Primeira delas, primária, depois secundária. Primária e secundária. Vamos lá aqui aos exemplos. Socialização primária, né? Nós vemos aí a família simples, né? E tem uma bebezinha, né? Acho que é a Marge, né? Tem uma bebezinha que eu quero representar nela o processo de socialização primária. Nessa imagem nós conseguimos enxergar claramente o processo de socialização primária. Por quê? Porque é feito na família.
né, o indivíduo nasce e o primeiro contato que ele tem é com a família. Então, primária, né, lembre-se de primeiro. Primeiro, quando eu nasci, eu vi quem? Minha mãe, né, se eu olhei para trás. E depois vem meu pai, depois sai, vem os avós e assim. Mas primeiro é a família. Então o processo de socialização primária acontece principalmente na família, né? Aquela socialização que acontece na família, nosso primeiro contato com o mundo externo. Saímos da barriga de nossa mãe, primeiro contato família. Primeiro primária. Beleza? E aí, outra característica, principalmente agora mais dessa modernidade, que os arranjos familiares têm mudado, as famílias têm trabalhado mais, as mulheres, né, felizmente têm ingressado no mercado de trabalho, têm trabalhado também, então os arranjos familiares têm mudado. Então outro espaço que acontece a socialização primária, dentro dessa correria aí em que o pai trabalha, né, a mulher trabalha e tem os filhos. Então, os filhos, né, de forma predominantemente não, de forma muito, cada vez mais presente, os filhos precisam ir para outro tipo de processo que também é considerado primária nesse momento, né? A socialização primária também pode acontecer em creches e berçários, né? Nessa figura aí nós vemos bebês, nem falam ainda, nos seus primeiros meses já estão aí em espaços coletivos com outros bebês e com professores e professoras que estão aí dando também os seus primeiros passos, né? Então as creches também, alguns autores consideram como socialização primária. Mas, né, lembre-se, né, que é uma concepção mais que não é predominantemente. Primária, sempre que tiver socialização primária, vocês devem, né, explicar. Não, a socialização primária, ela acontece na família. É o primeiro laço coletivo ali, no nosso primeiro contato externo com o mundo é na família. Então, é o primeiro, então a socialização primária. E aí a gente vai para outra socialização, né? Lisa Simpson já está aí no que a gente faz aqui, nós estamos fazendo aqui. Saudade demais dessa sala de aula cheia, né, como nós queríamos que estivesse, mas infelizmente, muito tristemente, vivemos um momento, gente, que sem condições de realizarmos essa socialização secundária. Então, quando a criança sai da creche, né, nos primeiros anos de ensino fundamental, da educação infantil, ela começa a ter um contato além da família. Então, ela inicia tendo, né, um contato com outras pessoas, com outros indivíduos, com outros costumes, né? Na escola tem uma diversidade de pessoas, né? Aqui nessa sala, né, apesar da gente não estar ao vivo, mas na sala, como vocês estudavam nas diversas escolas, no Lourdes Mota, no Gesso, né, ou até aqui mesmo no Antônio Dantas, na sala de vocês percebiam que existia uma infinidade, tem as pessoas evangélicas, tem as pessoas do rock, tem as pessoas do LGBT, tem as pessoas católicas, tem as pessoas da arte, tem as pessoas do campo, tem as pessoas de uma infinidade de diversidades, de identidades que uma sala de aula tem ao mesmo tempo. E aí, o processo de socialização secundária acontece nesses outros espaços. Aqui é apenas um exemplo, né? Que é a escola. Que a escola, depois que você sai da família, né, o primeiro espaço, um dos primeiros espaços que você começa a socializar é a escola, né? Quando ingressamos na escola ou em outros ambientes fora de nossa família. Saiu da família é socialização secundária, né? Tem uma exceçãozinha daquela parte que eu falei das creches, né? Porque os pais trabalham e tal, mas predominantemente a escola, depois da creche, é que nós temos a socialização secundária, quando nós começamos a falar, a entender as outras pessoas, a entender o mundo, como o mundo é, essa sociedade, como ela está organizada, né, as noções mínimas, questão de qual o nosso papel na sociedade, a gente vai aprendendo na socialização secundária. É aí que tem também outro conceito do papel social, que é o comportamento esperado do indivíduo
que ocupam uma determinada posição na sociedade. Então, quando, né, os bebês nascem, aquilo que eu falei, se nasce uma classe, se nasce uma cultura, se nasce uma religião, tem aí um comportamento esperado daquele indivíduo. Mas, claro, que esse papel social ele é alterado no decorrer do crescimento, da evolução desse indivíduo. O indivíduo, né, ele vai nascer bebê, então ele não tem autonomia, claro, é evidente, para ter sua identidade própria. E aí sua identidade, sua formação cultural vai se formando no decorrer da idade. E agora no ensino médio, no ensino fundamental, já começa os primeiros passos. Agora no ensino médio, ela, na adolescência, chegando aí 17, 18 anos, ela vai se moldando ainda mais. Então, esse papel social vai mudando. E aí, gente, né, para finalizar, vocês já fizeram inclusive uma tarefa sobre o surgimento da sociologia, mas nesse capítulo 2 tem aí um quadro, no livro de vocês, tem um quadro que representa esse contexto que surge a sociologia. Então faz comparações, primeira delas, né, em relação ao desenvolvimento econômico, né, e aí ele vai fazer até meados do século XV e depois vai fazer século XVIII principalmente. 18, 19 é o que vai dar base ao surgimento da ciência sociologia, né? Ciência sociológica. Até meados do século XV nós tínhamos aí, né, do ponto de vista econômico, uma forte presença do feudalismo. Então, né, a produção era restrita aos feudos, que os feudos, né, eram aquelas redondezas onde nós tínhamos, inclusive, depois o surgimento dos burgos, né, os comerciantes que tinham ali toda aquela estrutura. Vocês devem ter visto ou irão ver isso claramente e aprofundadamente em história. E aí, a principal propriedade era a terra, tinha a centralidade da terra, né? O servo podia usar uma parte das terras do senhor, né? E era proprietário de alguns instrumentos de trabalho, porém estava preso a algumas obrigações feudais. Tinha uma relação aí de parceria entre os senhores e os servos, né? Os senhores forneciam algumas ferramentas, mas eles também não tinham acesso, não tinham propriedade da terra. Então eles trabalhavam na terra, mas trabalhavam para o senhor. Grande parte da produção sustentava o senhor feudal e a igreja. Daí nesse século XV e XVI nós temos uma forte presença da igreja católica. E as classes sociais principais eram os senhores e servos, né? Que era ali, ficava ali reduzida ao feudo. E aí nós temos a passagem do feudalismo ao capitalismo. Esse capitalismo que vai dar base ao surgimento da sociologia. Então a produção deixa de ser nos feudos, né? Passa-se a ter produção de excedente, né? Como objetivo de mercado, né? A principal propriedade passou a ser o capital, com o objetivo de obter lucro, principal característica do capitalismo. O trabalhador livre é forçado a vender sua força de trabalho, que é a figura do proletariado, né? Produção com o objetivo de aumentar os lucros. Pensou em capitalismo, pensou em lucro, assim como é ainda hoje, né? Aparecimento das grandes cidades europeias, né? Passa o campo, né? Tem um processo de êxodo rural, então as pessoas que conviviam no campo passam a formar as cidades, principalmente na Europa. E as classes sociais principais passam a ser a burguesia, né? Os burgos dão origem à burguesia, e aí no século XVIII e XIX nós temos burguesias e proletariado, né? A questão central das discussões do marxismo, que pensa a sociedade a partir do ponto de vista econômico predominantemente e também do ponto de vista das classes sociais. Isso em relação, né, ao desenvolvimento econômico. Em relação à organização política, até meados do século XV, quando nós tínhamos o feudalismo, nós tínhamos aí a centralização do poder entre os senhores feudais e a igreja, né? Esses dominavam as classes que estavam ao seu redor, que eram servos e camponeses. A ausência de estados e nações, nós temos os feudos como organização política principal. As teorias que justificavam o poder do senhor feudal e da igreja se baseavam na vontade de Deus. Então, na organização política, dentro da Idade Média, nós temos aí, acho que no próximo slide tem a questão do teocentrismo. Então, Deus na centralidade do entendimento da sociedade.
Já dessa passagem do feudalismo para o capitalismo, surge o Estado Nacional, né, patrocinado principalmente pela burguesia. Então a burguesia vai quebrando lentamente esse processo de dominação que a igreja tinha e passa a ser, né, a deter o poder. A burguesia, como essa classe, né, aquela classe dos comerciantes, começaram a juntar excedente, a obtenção de lucro, então eles passam a ter lucro e poder. Aparecimento das nações e da figura do Estado, o Estado, né, surge aí. Surgem as teorias políticas que sustentavam o ideal a ideia de Estado nacional. E para finalizar, em relação às mentalidades, aos conhecimentos que nós tínhamos no século XV, XVI e que nós, com o processo do iluminismo, no século XVIII, século das luzes, que vocês veem lá em história, nós passamos a ter o capitalismo. Então, com o feudalismo, nós tínhamos, do ponto de vista do pensamento, das mentalidades, de conhecimento, nós tínhamos o teocentrismo. Teo, né, Deus, centrismo, centro. Então, Deus na compreensão central da sociedade. A verdade estava na Bíblia, né, e sua autoridade era da igreja. Né, o papel da igreja católica, principalmente, tem uma influência muito forte aí no século XV. Religião era tudo, gente. A realidade era explicada pela vontade de Deus. Qualquer mudança era contrária à vontade de Deus. Então, tinha que estar ali. Não mudar, o poder teria que ser dos senhores feudais e da igreja tão somente. E qualquer coisa a ser decidida em sociedade seria decidida pela igreja. É aí também que surge, né, o tribunal da Inquisição. Se você desobedecesse, você seria julgado no tribunal da Inquisição e a Inquisição iria lhe punir porque você tentou mudar as relações sociais. Isso lá no século XVI, XV e XVI. O conhecimento significava contemplar a realidade por Deus. Quando nós chegamos ao século XVIII, né, passagem do feudalismo para o capitalismo, do ponto de vista, né, econômico, cultural e político, nós temos aí o antropocentrismo. No iluminismo, a racionalidade, o ser humano, o indivíduo, passa a ter centralidade na compreensão da humanidade, da sociedade. Né? A verdade é obtida pela razão e pelos métodos científicos. Surge aí a ciência. Nessa ciência, inclusive depois, primeiro surge as ciências naturais, mas depois das ciências naturais tem também o esforço de construir as ciências sociais e aí onde entra a construção da sociologia. A realidade explicada a partir do que acontecia na Terra entre os homens. Não tinha mais essa influência tão forte do divino. Não, vamos explicar o que acontece entre nós, indivíduos, entre homens e mulheres que estão nessa Terra. O progresso passou a ser objetivo humano, né? O conhecimento significava transformar a natureza e dominá-la. Baseados no iluminismo, surgem as teorias políticas. Então tem todo esse contexto aí que, em resumo, marca a passagem, principalmente, do sistema de funcionamento da sociedade, chamada de feudalismo, que passa para o capitalismo. Né? Século XVIII e que nós temos várias formas de capitalismo que nós veremos futuramente nessa história da formação do capitalismo e nós temos até hoje o capitalismo se transformando, né? Como Karl Marx dizia, ele tem crises, vez ou outra, 29, 2008, o petróleo na década de 70, temos crises. O capitalismo ele não tem uma linearidade, ele não é linear, né? Segue assim, só sucesso, só sucesso, só sucesso. Não. O Karl Marx disse que ele vai no sucesso, tem uma crise, e aí o Estado, a figura do Estado entra para, né, salvar, quem salva essa crise do capital. E aí, para finalizar, nós veremos aí agora, a partir da próxima aula, os teóricos clássicos da sociologia de forma individual. Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim, né, cada um com suas concepções de sociologia. E então, nessas primeiras discussões da sociologia, depois da socialização, depois do contexto em que surge a sociologia, veremos aí os teóricos clássicos dessa sociologia. É o que marca todo o pensamento dessa ciência que quer compreender a sociedade. Para finalizar, né, a tarefa que eu deixei para vocês aqui irá valer 2,5 pontos. A primeira questão é uma questão objetiva que tem 5 alternativas. Vocês irão marcar. Vocês podem tanto mudar a cor da fonte. Eu prefiro que quando vocês forem escolher a certa, vocês
mude a cor da fonte. Selecione tudo e mude a cor da fonte. Mas quem também quiser marcar com X, colocar em negrito, diferenciando a sua alternativa das outras, é o que vale para este professor. E aí a primeira questão vale 0,5. A segunda questão, eu pedi para você justificar por que você marcou essa questão na alternativa 1. Então você vai justificar e sua justificativa valerá 1 ponto. Na questão 3 tem uma questão aí subjetiva, né, que eu coloquei no contexto de nós, próximos a nós a Pudim, né, em que nós temos aí um elevado número de alunos e alunas que estão contaminados, infelizmente, com o coronavírus. De repente um aluno perdeu a aula e aí eu quero que você caia em uma situação hipotética, se você precisasse explicar a esse aluno o que era o conceito de socialização e as formas de socialização e também um exemplo. Então você vai fazer como se estivesse explicando para esse seu amigo o conteúdo dessa aula de hoje. E por fim, tem outra questão objetiva, apenas para você marcar. Não precisa justificar essa 4. Então aí totalizamos mais 2,5 pontos, ok? Então é isso, gente. Por hoje é só. Se cuidem, se cuide de verdade, cuide de vocês e cuide das pessoas que estão ao seu redor, de sua família, né? Usem máscara, faça isolamento, só saia quando for realmente necessário. Precisamos combater essa doença que está demais. Está muito triste que estamos perdendo famílias, estamos perdendo pessoas queridas e a gente precisa mudar esse cenário, ok? Muita positividade na vida de todos e de todas. Fiquem todos bem. Até a nossa próxima oportunidade.